Olá, meus amores e minhas amoras. Espero que vocês estejam tranquilos. Pois bem, hoje eu quero gravar esse videozinho aqui para vocês, tratando de um tema muito importante, que é a revolta da vacina. Primeiro ponto que vocês têm que saber para responder bem uma prova da UFPR, o Enem, ou saber responder um exercício que esteja relacionado à revolta da vacina é: revolta da vacina se enquadra dentro daquilo que nós chamamos de revoltas sociais da Primeira República. Dentre essas revoltas sociais, poderíamos citar muitas outras, como a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, o movimento operário, as greves que aconteceram e outros movimentos que ocorreram na Primeira República. Tá? Então, se enquadraria dentro daquilo que nós chamamos de revoltas sociais da Primeira República. Tem muito a ver com o nosso momento, assim de forma lateral, sobretudo porque vivemos aí a questão da vacinação contra o Covid e todo o debate em torno da vacinação, que vocês devem estar acompanhando por meio da mídia. Bom, mas para compreender a revolta da vacina, é preciso entender um pouquinho do contexto social que estava se vivendo nesse período, ok? Bom, primeiro conceito importante para entender aquele contexto histórico, a conjuntura, é o contexto de Belle Époque, beleza? Que é uma ideia que foi transferida da Europa para o Brasil na transição do século XIX para o século XX. Lá na Europa, em especial, no final do século XIX, sobretudo após a Guerra Franco-Prussiana da década de 1870 e a unificação da Itália, que também envolveu alguns conflitos na Europa no final do século XIX, entre essas guerras e a Primeira Guerra Mundial, que teve início em 1914, a Europa experimentou um período de paz, um período de prosperidade, né? E um período de inovações tecnológicas, não apenas na Europa, mas também nos Estados Unidos, em outros países, também se presenciou. Então, foi um momento de prosperidade econômica, inovações tecnológicas, né? Energia elétrica, telefone. Nós podemos citar também transmissões de rádio, o cinema, podemos citar telégrafos, iluminação pública nas cidades, a, a construção dos arranha-céus, como a Torre Eiffel, que está sendo mostrada aí para vocês, que foi inaugurada em 1889. Então, se estava vivendo um momento de prosperidade a nível de Europa, Estados Unidos e alguns outros países de forma pontual. Só que essa prosperidade acabou gerando uma forma de se pensar a urbanização pública e o desenvolvimento social que ficou conhecida como higienização ou projeto higienista. Tá? Vocês também podem encontrar essa expressão, projeto higienista, que consistia no quê? No embelezamento das cidades, tá? Numa urbanização, uma modernização da cidade, a construção de avenidas, praças, prédios suntuosos, para demonstrar a prosperidade que se estava vivendo, mas também, paralela a esta urbanização, esse projeto de urbanismo e arquitetura, também estava atrelada à higienização a tentativa de resolver alguns problemas sociais, sanitários, ou pelo menos mascarados. E essa visão da Belle Époque foi transferida para o Brasil também. Muitos engenheiros, arquitetos, urbanistas, sanitaristas, também até muitos deles estudaram na Europa ou tiveram uma passagem por lá e acabaram trazendo essas ideias para o Brasil. Bom, não podemos nos esquecer também do próprio projeto republicano brasileiro, que também era pautado nessa ideia de modernização, fruto do projeto positivista que inaugurou a nossa República. A ideia da cientificidade, né, a ciência ditando a vida em sociedade e o projeto urbano. Bom, é nesse contexto que foi transferida então essa ideia higienista e essa ideia da Belle Époque para o Brasil.
E no Brasil também acreditava-se que isso poderia ser implementado. O presidente, na época, que deu início a esse projeto, em especial na capital do país, que era, naquele momento, a cidade do Rio de Janeiro, foi o presidente Rodrigues Alves, que governou de 1902 a 1906, tá? Foi um dos primeiros presidentes, portanto, da história do Brasil, inclusive. E ele decidiu modernizar a capital, a cidade do Rio de Janeiro, para construir, em especial, uma avenida central, conhecida como Avenida Rio Branco, na época chamada Central e hoje Avenida Rio Branco. O prefeito da cidade, então, teve essa autorização e comandou um projeto de demolição de casas e casebres habitados pela população humilde, que vivia em cortiços, sobrados, enfim, amontoados no centro da cidade. Tá? Foram desabrigados nesse projeto de demolição e de higienização do centro da cidade do Rio de Janeiro, foram desabrigados cerca de 14 mil pessoas. Acredita-se que pelo menos 700 barracos e cortiços foram demolidos. Tá? Lembre-se vocês que há poucos anos, questão de menos de uma década e meia, havia se proclamado a abolição, havia sido declarada a abolição da escravatura. Grande parte desses moradores eram pessoas humildes que não tinham conseguido emprego, viviam numa situação de penumbra após a abolição, muitos descendentes ou de escravizados ou até mesmo de imigrantes que não conseguiram se enquadrar dentro daquele contexto de urbanização que estava sendo projetado. Então, eles acabavam sendo um atrapalho para esse projeto de embelezamento, de higienização da cidade, por assim dizer. E para onde que eles foram? Bom, essa grande quantidade de pessoas, porque, veja, nós estamos falando de 14 mil pessoas. Hoje já é um contingente grande. Para os padrões urbanos da época, 14 mil pessoas era uma parcela considerável da população, que foi morar, em grande parte, nos morros da cidade. Daí a gente começa a perceber os problemas urbanos do Rio de Janeiro, né? Tentando resolver um problema do centro, embelezar o centro, tornando mais viável, talvez economicamente, socialmente, por assim dizer, enfim, né? Pelo menos para uma parcela desses urbanistas, foi jogado o problema para as periferias, né? Então a cidade começou a crescer de forma desordenada nas periferias e nos morros do Rio de Janeiro. O que isso tem a ver com o projeto de vacinação e com a revolta da vacina? Porque esse projeto de vacinação também está dentro disso. Lembra que eu falei para vocês que esse projeto higienista, esse projeto de urbanização, não envolvia apenas o embelezamento, mas também a resolução de problemas sanitários e sociais que estavam presentes na cidade, ainda mais uma grande cidade como o Rio de Janeiro. Bom, então, foi convocado o médico sanitarista Oswaldo Cruz para dar cabo de resolver esses problemas, ok? Sobretudo de epidemias constantes de febre amarela, varíola e a peste bubônica, tá? Que era transmitida, evidentemente, pela pulga dos ratos e era comum, né, o infestamento de ratos naquelas condições sociais da época. A varíola é uma doença terrível também, causava manchas no corpo e era uma doença terrível. Enfim, a febre amarela e assim por diante. Então, ele foi nomeado pelo governo como o ministro da Saúde para dar conta de resolver esses problemas. E ele propôs um projeto de lei, ainda em 1904, portanto, no segundo ano, né, de mandato do presidente Rodrigues Alves, um projeto de lei que tornava obrigatória a vacina contra a varíola. E esse projeto de lei dividiu a sociedade carioca, não muito diferente do que vem acontecendo hoje. Embora hoje eu veja que uma minoria só é contrária à vacinação. Mas veja, o debate ele foi muito fervoroso naquela época, tal como alguns tentaram tornar fervoroso atualmente. Vejamos, havia aqueles que eram a favor da vacinação
da obrigatoriedade da vacinação, tá? Porque o projeto de lei tornava obrigatória, porque a ideia era resolver o problema. Estima-se que 3 mil, 4 mil, não me falha a memória, até um pouco mais de pessoas morriam todos os anos. Era comum epidemias, ou gerais na cidade, ou em bairros localizados, infestações, enfim, de ratos que causavam a peste bubônica, também a varíola se manifestava em períodos curtos de tempo, era terrível. Bom, então veja, aqueles que eram favoráveis à obrigatoriedade defendiam que a varíola matava mais de 4 mil pessoas todos os anos no Rio de Janeiro e a vacinação obrigatória tinha sido adotada com sucesso na Europa. Beleza? Então essa foi a ideia. A varíola já havia vacinação para a varíola desde o final do século XVIII, quando ela foi inventada, mas ela foi se tornando mais viável ao longo do século XIX e no Brasil, de forma obrigatória, tentou-se esse projeto, então, em 1904. Então já era uma realidade em outras partes do mundo, sem trazer malefícios, pelo contrário, só benefícios. Os que eram contrários à vacinação defendiam que cada pessoa deveria ter o direito de escolher se seria vacinada ou não. Algo muito parecido com aqueles que defendem a vacinação como algo facultativo, digamos assim. Não sei se seria essa palavra, facultativo, mas por decisão de cada cidadão. Hoje ainda, muitas pessoas defendem essa ideia hoje, né? Não são contra a vacinação, mas defendem que a vacinação não seja obrigatória. Então, se o cidadão tiver desejo de tomá-la, que tome. A vacinação contra o Covid, por exemplo, existem algumas contradições, porque ela não é obrigatória, não há uma lei obrigando, mas existem restrições, por exemplo, se o cidadão não é vacinado, não pode viajar, não pode, enfim, frequentar alguns lugares, etc. Acaba sendo uma obrigatoriedade não que gera alguma implicação criminal, coisa do tipo, mas é uma obrigatoriedade. Na época da vacinação contra a varíola, estava previsto, inclusive, demissão se a pessoa não fosse vacinada, coisa do tipo. Era até mais feroz o treco. Bom, outra ideia que era propagada é que os soros e os funcionários da saúde não eram confiáveis. Os policiais usariam a força para vacinar as pessoas. Bom, eu acho, na minha opinião pessoal, não gosto de ficar polemizando, né? Mas naquela época havia muito mais justificativa para ser contrário à vacinação do que hoje, tá? Porque você veja, os caras, principalmente a população mais pobre, tinha acabado de ser expurgada da cidade, do centro da cidade, né? Enfim, aconteceu uma diáspora dentro da própria cidade do Rio de Janeiro. De uma hora para outra, 14 mil pessoas são obrigadas a deixar suas casas e ir para os morros. Bom, tempo depois, o pessoal da saúde, junto com policiais, enfim, agentes sanitários, sobem o morro, tá? Subiriam o morro, obrigando as pessoas a tomarem a vacina porque a lei foi aprovada. O que essas pessoas pensariam? Poxa, já nos expulsaram do centro da cidade, agora querem nos matar. Então é óbvio, sendo correta a visão delas ou não, a gente tem que tentar compreender o contexto da época. Né? Será que se nós estivéssemos entre essas pessoas que foram desabrigadas, que estavam sofrendo enfim, estavam sem moradia, sem saneamento básico adequado, sem trabalho, não pensaria também que aquela vacina poderia ser, por exemplo, a sentença de morte de uma vez, né? E se a pessoa não tem uma educação, não tem uma informação, ela tende a acreditar que aquilo realmente poderia fazer mal, né? Então, houve uma discussão. Bom, mas a lei, ela foi aprovada. A lei foi aprovada pelo Congresso em 1904 ainda, e evidentemente isso causou uma revolta terrível, tá? Que durou alguns dias. Então, de 10 a 16 de novembro de 1904, a população armada com paus, pedras, pedaços de ferro, tá? Enfrentaram a polícia em vários pontos da cidade. Bondes, que eram o meio de transporte da época, foram queimados, incendiados, trilhos foram arrancados, lojas foram destruídas e o Palácio do Catete, que era a sede do governo na época, do governo republicano na época, foi cercado em protesto. Acredita-se que 4 mil pessoas se dirigiram ao Palácio do Catete.
Então, os conflitos foram violentos, o Rio de Janeiro virou uma praça de guerra, assim, terrível, um campo de guerra, melhor dizendo, e isso acabou forçando, tá, o governo a ordenar o bombardeio dos bairros mais pobres e operários, principalmente, situados na orla litorânea. Então, veja só, houve um bombardeio de bairros operários. Uma coisa assim que a gente não consegue imaginar hoje, é meio inconcebível, né? Por uma questão da vacina, pelo protesto contra a vacinação. É óbvio que esses populares depredaram, acabaram gerando um caos também, né? Não agiram com a razão propriamente dita, mas como eu falei, dentro daquele caos da época é compreensível a revolta, tá? Se agiram corretamente ou não, não cabe a mim julgar de maneira nenhuma, mas compreendê-los, essa é a ideia, tá? E veja, o governo então ordenou o bombardeio dos bairros operários situados na orla litorânea e suspendeu a obrigatoriedade da vacina contra a varíola. Olha que contraditório. Bombardeou, né? Reprimiu o movimento, considerava o movimento equivocado, mas teve que abrir mão da obrigatoriedade, porque percebeu que aquilo não ia acabar. Após a suspensão da obrigatoriedade, a revolta foi desarticulada, mas os líderes do movimento foram punidos. Muitos deles acabaram sendo exilados, foram levados em porões de navios para o norte do Brasil e depois foram dispersos, sobretudo na região do Acre e floresta amazônica como um todo. Então foram punidos com isso. Era comum a punição nessa época, as pessoas serem levadas lá para o meio da floresta amazônica como um mecanismo de punição. Eram presas lá. Muitas acabavam morrendo pelas péssimas condições, evidentemente. Aqui nós temos uma imagem, né, uma charge que mostra um pouco do ímpeto desses revoltosos, né? Revolta da Vacina, charge publicada na revista O Malho. Na cena representada Oswaldo Cruz, né? Que muito importante, ele foi um cientista muito importante, tanto que hoje, né, tem até a fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, em homenagem a ele, que tem feito um trabalho muito bacana, inclusive, na produção das vacinas aí contra a Covid, tá? Então é uma ironia, né? Ele sendo enforcado ali, né? Então veja que até o Oswaldo Cruz acabou pagando um preço aí na revolta dos populares. Ele não foi, evidentemente, enforcado, é só uma charge demonstrando o tamanho da revolta contra a obrigatoriedade da vacinação, que teria sido um projeto apoiado por ele. Beleza? Bom, eu creio que algumas coisas importantes vocês têm que lembrar. Revolta social, projeto higienista, os pontos pró e contra, a compreensão do porquê esses mais populares se revoltaram contra a vacinação são pontos importantes que podem cair. E um contexto, aliás, um bate-bola, né, com os dias atuais. Né? Todo esse debate em torno da vacinação, o medo que algumas pessoas ainda têm de tomar a vacinação, mesmo depois de passado todo o século XX e a comprovação da eficácia da vacinação, inclusive para erradicação de várias doenças, né, ao longo do século XX aí, principalmente doenças que afetam as crianças, a gente tem visto aí que a vacinação ela é muito importante, né? Ela teve a sua importância, continua tendo a sua importância, e contra o Covid parece ser a solução mesmo, né? Bom, se me perguntarem, preciso ter medo de tomar vacina? Eu creio assim, sempre há algum risco, mas é a forma mais viável da gente se livrar dessa peste hoje. Pelo menos o que se aponta hoje é a forma mais viável, visto que a gente não tem um medicamento ainda eficaz para isso. Tá? Muito bem. Visto que estamos vivendo um momento de ansiedade muito grande, como de praxe, eu deixo uma mensagem relacionada àquilo que eu creio, mas que eu creio que pode ser de alento para vocês também. O apóstolo Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso na cadeia, em aflição, um momento terrível também da vida dele, tão terrível como a que muitos de nós está passando nesse momento de pandemia. E ele disse o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não que Deus vai resolver todos os problemas, mas ele nos dá força a suportá-los. Ele nos dá força
a carregar o fardo, ele acalma o nosso coração. E ele tira a ansiedade, sem dúvida alguma ele tira a ansiedade, tá? Você que está ansioso pela vacina, você que está ansioso porque tem alguém enfermo com Covid, você que está ansioso porque infelizmente perdeu algum familiar e não sabe como é que vai ser a vida, com certeza a sua dor deve ser muito grande, mas passar por essa dor sozinho não é uma forma adequada também de viver. Então, eu peço que Deus abençoe a sua vida, que essa ansiedade seja suportada e possa ser vencida por todos nós. Apresente a Deus, converse com Ele, dobre seu joelho, converse com Ele e eu creio que Ele vai te ouvir. Galera, espero poder ter ajudado, fiquem na paz, Deus abençoe todo mundo, um abraço, até a próxima.